Bom dia, crianças! Nós vamos iniciar mais uma aula hoje. E nossa aula hoje é no livro de matemática sobre medida de massa. Vai se iniciar na página 97 com uma pequena explicação e aí vem as atividades até a página 102. E depois a gente vai usar o formando também, ó, na página 92 até a metade da 94. Nós vamos falar sobre as medidas de massa, né? Qual é o símbolo que representa? Quando a gente fala de medidas de massa, a gente está falando do quilo, que é o quilograma, né? E aí nós usamos essas medidas de massa para medir a quantidade de massa, o peso de objetos, o nosso peso, o peso de animais, o peso de alimentos. Então a gente usa essa medida de massa que a gente chama de quilograma, e que a gente também abrevia, né, para a palavra quilo, e a siglazinha da medida de massa, do quilo, é o kg. Então toda vez que a gente vê em alimentos, né, o kg e outras aqui que a gente vai ver, outras letrinhas, a gente vai saber que aquela lá é uma medida de massa, né? Por exemplo, um alimento, uma coisa que a gente usa o kg, quando a gente vai em supermercado, tem diversos alimentos que são medidos por medida de massa, né? E aí, ó, eu trouxe aqui o exemplo do pacote de feijão, ó. A gente vai ver aqui, ó, você pode até olhar aí na sua casa, pacote de feijão, de arroz, 1 kg, então significa que aqui tem quanto? Tem 1 quilo, né, de feijão. Além do quilo que a tia acabou de mostrar, tem outras medidas de massa. Por exemplo, para a gente ter 1 quilograma, nós precisamos ter 1000 gramas, né? Que são quantidades menores, que a gente usa a sigla do G. Quando a gente vê o Gzinho, a gente está falando de grama, que também é uma medida de massa, porém ainda não é 1 quilo. Por quê? Porque é menos que 1 quilo. É em pouca quantidade. Aí a tia tem um exemplo aqui do leite condensado, você pode olhar na sua casa, ó, 395G, então aqui tem 395 gramas de leite condensado. O biscoito, que a gente usa muito também, né, cadê aqui, ó, você pode olhar 140G, então tem 140 gramas de biscoito aqui, né. E nós temos também aqui, a tia separou aqui, ó, uma massa de macarrão, a gente olha aqui, ó, 500G, então tem 500 gramas, né? Pra gente ter 1 quilo, a gente precisa de 1000 gramas. Então, no caso aqui, nós temos meio quilo de macarrão, né? E tem outras coisas que a gente compra no quilo, a carne, arroz, né? Vários tipos de alimento. Você vai chegar lá no açougue e você não vai falar, me dá aí meio litro de carne, né? A gente não usa a medida de capacidade, a gente usa a medida de massa. Me venda aí meio quilo de carne, 1 quilo de carne, 2 quilos de carne, né? E também nós temos a medida de massa, que é o mg, que elas são partes menores ainda, né, do que a grama. Que a miligrama, elas podem ser pesadas em balanças especiais, em laboratórios, né, de farmácias que eles fazem os comprimidos, os remédios, então eles precisam dessa balança especial para medir as miligramas. E é uma quantidade, a miligrama ainda é menor ainda do que a grama, né? Pra gente ter noção. E aí a gente usa várias balanças para medir essa medida de massa, né? Tem as balanças que a gente encontra em farmácia que a gente pode se medir, né? Pra gente saber o nosso peso. Tem aquelas balanças de supermercado que quando a gente tá passando eles só colocam a fruta, para saber, né, o quilo, quanto que vai dar daquela fruta, eles botam na balança. E tem vários outros, tem aquela balancinha pequena que muitas pessoas que fazem dieta, né, que eles têm que comer aquela certa quantidade, tem uma balança pequena ali, também serve para pesar, né. E também tem uma medida de massa que ela já é maior, né? Porque nós vimos aqui que nós temos miligramas, miligrama, que representa por mg, nós temos o grama, né? A gente tem que falar o grama, porque se a gente falar a grama, a gente tá falando da grama verdinha lá que a gente joga bola, né? Então, o grama, que é quantidades
pequenas, né? E o miligrama já é mais pequeno ainda. E nós temos o quilograma, que é o quilo, né? Que é simbolizado pelo kg. E nós temos também a tonelada, que é uma medida de massa também, que a gente representa pelo T. Então, se tiver, por exemplo, 1000 T, então você sabe que tá falando de toneladas, né? Pra gente ter 1 tonelada, a gente precisa de 1000 quilos. A tonelada são objetos e animais que são mais pesados. Por exemplo, um elefante, né? Ele pesa já ele pesa toneladas, digamos que, né? Ele é bem grande, então ele é bem pesado. Não vai pesar mais quilo, vai pesar toneladas. Um carro, né? Que ele é bem... Coisas grandes, bem pesadas, então a gente já vai pesar, a medida vai ser tonelada. E aí é isso. A gente usa, né, a medida de massa, como eu já disse, em várias situações do nosso dia a dia, no supermercado, né? Quando a gente vai comprar alguma coisa, quando a gente vai se pesar, então a gente já usa a medida de massa no nosso dia a dia. Aí você pode dar mais uma lidazinha na página 97 e vai para atividade, como eu já falei, até a página 102. Qualquer dúvida você pode perguntar para a tia, viu? Quando você terminar o livro do sucesso, aí você vem pro livro do formando e faz atividade. Tem mais uma explicaçãozinha também na página 92 sobre as medidas de massa, você pode dar uma lida. E faça atividade na página 92, 93 e a metade da 94. Então é isso, bons estudos!